Boa noite a todos. Meu nome é Iná, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Dom Pedro II, aqui em Juiz de Fora. O tema que nós vamos abordar hoje é acorda e levanta, tá? Bom, vou trazer... Você está falando comigo, Flávio? Não, já estou acertando aqui. É que eu estou ouvindo sua voz. Então tá bom, então vamos continuar. Já fechei. Aqui. Tá bom, ok. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é acorda e levanta. E para a gente refletir sobre esse tema, eu trago uma fala de Paulo de Tarso e outra de Emmanuel. Paulo de Tarso falou assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E Emmanuel, também, nesse mesmo assunto, ele fala o seguinte: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, vamos refletir sobre essas palavras, tanto de Paulo quanto a de Emmanuel. Bom, nós estamos vivenciando um momento muito importante para todos nós, né? Que é o momento de mudança de ciclo planetário, de provas e expiações para a regeneração. Aqueles que se encontram reencarnados e que planejaram a sua reencarnação sabem da importância desse momento. Eu gostaria de lembrar das palavras de Herculano Pires, que ele falou para nós, espíritas. Ele falou o seguinte: procuremos compreender a nossa responsabilidade de espíritos em todos os setores da vida contemporânea. Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos do auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades para essa hora do mundo. Ajudemo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão do sentido e da natureza do Espiritismo, de sua importante missão na Terra, e ajudemos o Espiritismo a cumpri-la. Essa mensagem do Herculano Pires para todos nós. Então, a gente vai entender o quê? Segundo a espiritualidade amiga, nós assumimos esse compromisso antes da gente reencarnar. O de aproveitarmos a nossa reencarnação para fazer o quê? A nossa melhora íntima, nos transformarmos, né? E assim, quando a gente se transforma para melhor, a gente não está melhorando só a gente está contribuindo para a melhora do mundo, né? Nós também estamos ajudando a construir um mundo melhor. Sabemos também que momentos que antecedem a grandes mudanças, que é o que a gente está vivenciando agora, nesse momento, né? Esses são momentos tumultuados, são momentos difíceis que a gente tem que enfrentar. Mas nós sabemos que nós íamos passar por isso, né? Tem espíritos que nos falam que nós somos corajosos. André Luiz diz o seguinte, que quando vamos limpar um armário, o que a gente faz? A gente tira tudo e parece até um caos, né? Tudo desarmado. Vamos limpar esse armário, vamos recolocar as coisas dentro dele, mas somente as coisas úteis. Isso faz parte do nosso mundo, considerando que ainda vivemos num mundo de provas e expiações. A grande questão é como nós estamos lidando com essa realidade, né? Que tipo de atitude nós estamos observando em nós mesmos? Que possamos estar atentos, tá? E acompanhar também os acontecimentos, né? Nós estamos vivendo num mundo ainda vibrando em níveis densos. E que a gente possa se precaver, tá? Porque a gente não pode vibrar nessa mesma sintonia. E para que a gente possa sintonizar no bem, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que procurar fazer, né? Seguir os ensinamentos de Jesus, orar e vigiar. Dessa forma, a gente vai se manter conectados com o bem, além de estarmos sempre nos esforçando a fazer esse bem, fazer o melhor de nós, né? Quantos espíritos que se encontram no momento reencarnados e que são indisciplinados,
revoltados, né? Que têm uma bagagem ainda muito pesada, mas que, pela misericórdia do Pai, né, tem aqui a reencarnação no planeta com uma última oportunidade para continuar aqui. Deus espera que todos despertem, né? Então, tudo que a gente vê acontecendo no momento e nos deixando estarrecidos é resultado das atitudes desses espíritos revoltosos, atrasados. Eles não se adiantam e não querem que os outros se adiantem também. E nós tínhamos esse conhecimento. Estou me colocando na posição de espírito em condições um pouco melhor em relação aos que acabei de falar. E colocando vocês também, tá? Afinal, nós estamos aqui reunidos não é à toa, né? Nós temos os mesmos interesses, que é o de melhorar, de fazer o bem, de aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus, né? Então, temos um propósito, né? Esse propósito agora é seguir a meta. Como que a gente vai cumprir esse propósito? Nos esforçando para sempre fazer o melhor, né? Vamos aumentar nosso conhecimento, nos instruir, como o Espírito de Verdade falou, espíritos amai-vos e instruí-vos, né? Esse é o caminho para o nosso progresso. Então, eu me melhoro e colaboro para que o todo melhore. Uma coisa está inerente à outra. A partir do momento que eu melhoro, automaticamente ajudo a melhorar o planeta, com certeza. O grande problema de todos nós, com quase todos nós, né, é que a gente esquece dos compromissos assumidos anteriormente. O verbo do esquecimento, né, nos ajuda pelo fato de termos feito escolhas antes da gente reencarnar e não lembrarmos do compromisso assumido. Aí é que está o grande desafio, né? Cumprir aquilo que a gente se comprometeu a fazer, mas que a gente não lembre disso, né? E quando a gente vence algum compromisso que a gente tenha feito, mesmo que seja uma coisinha só, não é uma vitória para nós? Não representa uma vitória para nós, né? Seria muito fácil a gente lembrar, né, dos compromissos, né? A gente não vai falhar assim, né? Mas qual seria o nosso mérito, né? Além do que, sem o véu do esquecimento, a gente poderia lembrar de coisas que nos fariam até ficar tristes ou então com vergonha, né? Então, em vez de ajudar, nos prejudicaria bastante, né? Concluímos, então, que o véu do esquecimento é positivo e Deus, né, quer o nosso progresso e não faria nada que viesse a nos prejudicar. Mas, em decorrência desse esquecimento, muitos de nós vai levando a vida, né? Aproveitando a vida, vamos dando prioridade às coisas que não são tão importantes comparados aos verdadeiros valores que são os espirituais, né? Então a gente pergunta o que está acontecendo com cada um de nós. Uns realmente estão dormindo, né? Faltando despertar. Tem outros que já despertaram, né? Mas não conseguem se levantar, não querem agir, se recusam a se modificar. A verdade é que a porta larga, né, faz com que o homem seja tentado a usufruir a vida material, esquecendo-se dos princípios morais, esquecendo do respeito ao semelhante, querendo levar vantagem em tudo, seguindo numa indiferença muito grande, né? Muita gente quer o quê? As coisas no momento, são imediatistas, né? Não lembram do outro. Temos uma mensagem aqui de Joana de Anjos que diz o seguinte: para que consiga acordar do pesado sono a que se submete, é necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vêm atando ao processo de autocompaixão e felicidade, de autodesestima e desrespeito para com ele próprio. Olha só, quantos sentimentos pesados que muita gente carrega dentro de si, né? Isso tudo é muito forte, né? E a gente precisa se libertar. Ela continua. Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade. Redescobrir a alegria de viver e de agir. Ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres. Multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos.
submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Olha só a mensagem dela, né? Então, a gente pode, sim. A gente vê que a gente tem as ferramentas, tem um caminho, nós temos orientações. A gente precisa acordar e se movimentar, né? Enquanto a gente não acorda ou então se recusa a levantar, a gente vê que o mundo prossegue. A vida continua. E a gente não percebe que tudo que nos chega para facilitar essa nossa caminhada é fruto de um trabalho. A terra não para de trabalhar. A terra não cansa de trabalhar. Ela nos oferece o alimento, a vestimenta, ela nos oferece tudo. A natureza não para. E aí a gente pergunta, o que nós estamos fazendo em prol, né, da natureza? Nós fazemos parte da natureza. O que a gente faz para ajudar no coletivo? A vida está passando, passa muito rápido, e uma hora vamos ter que dar conta, né, de que nós não estamos cumprindo nossos deveres. Perdemos, mais uma vez, a nossa encarnação, né? A gente vai nos permitir fazer isso com a gente mesmo, né? Só que o momento que a gente atravessa, a gente não pode mais desperdiçar tempo. Um momento de mudança interior é agora. A hora de arregaçar as mangas é agora. Os espíritos amigos sempre estão nos alertando, não tem mais tempo. Vamos lembrar da parábola das 10 virgens? Ela é muito significativa e o recado de Jesus foi muito claro. Um resuminho que eu vou fazer. 5, eram 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Essas 5 virgens que não estavam preparadas, elas se afastaram para adquirir o combustível, né, que manteria suas lâmpadas acesas, que era a condição necessária para que todas participassem das bodas. Mas, ao se afastarem com esse objetivo, que é de adquirir o combustível, né, de comprar o azeite, o noivo chegou. As 5 virgens que estavam preparadas entraram e a porta se fechou. E a porta vai se fechar para quem não estiver preparado, né? Pode parecer injusto, mas se a gente refletir sobre quantos séculos, quantas reencarnações sucessivas nós temos passado para atender o chamado de Jesus, quantas oportunidades nós já perdemos, né? Então, quando ocorrer a transição planetária, nós não vamos ser mais beneficiados com acréscimos de tempo. Daí o entendimento da porta fechada, né? Daí o entendimento, né, da última encarnação, última oportunidade de reencarnação que está sendo dada a muitos, né? Porque a transição já começou. Em outras palavras, quem não tiver em condições de permanecer no mundo regenerado por faltar o combustível precioso, ou seja, as virtudes necessárias e adequadas a esse mundo, não vai permanecer aqui, né? Então, a mensagem de Jesus está aí, muito clara. 2000 anos que está entre nós, isso sem contar com a semeadura de seus prepostos, né, que vieram antes, preparando a terra, e também quantos que vieram depois, né, ajudando a semear a palavra divina, né? Então, a gente não pode alegar que a gente não sabia. Em todos os tempos, o homem tem sido informado da necessidade de acordar e dos perigos que o sono representa. Vamos lá no Evangelho, nos Evangelhos de Lucas e Mateus. Nós vamos encontrar advertências de Jesus. Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ou então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vamos lembrar de uma outra parábola, com o mesmo ensinamento, que é a parábola do joio e do trigo. Enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, a gente vê novamente Jesus evidenciando bem essa questão. O perigo de estar dormindo. Então, é preciso estar desperto, né? Estar vigilante, estar preparado. Vamos lembrar da parábola do servo vigilante? Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, como eu disse, Jesus nos deixou seus ensinamentos há 2000 anos. E o que nós estamos fazendo em prol de nós mesmos e do nosso próximo, né? O que a gente está fazendo com o conhecimento que nós temos? A gente está enterrando o nosso talento ou trabalhando para que ele se multiplique, né? Então, é preciso que a gente se conscientize, né, que todos nós fomos chamados a cumprir a nossa tarefa. A gente não sabe qual é a tarefa que a gente tem que cumprir, mas isso não importa, né? Somos todos obreiros do Pai, apesar de estarmos em diferentes áreas, né? Porque é aí que a gente aprende. Em cada reencarnação, nova experiência, novas situações de aprendizado. André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz o seguinte, que a condição social é apenas condição passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Ora, podemos ser administradores, em posição de mando e controle, ora, podemos ser operários e destinados a cumprir tarefas básicas, né? Mas isso realmente não importa. Todos nós devemos realizar previamente, né, algo que já está determinado. E devemos procurar cumprir de melhor forma possível, pois vamos prestar conta das nossas ações quando formos chamados a isso. Então, em que condição for, né, vamos exercitar o quê? Respeito, humildade, paciência, tolerância. Nós vamos sempre lidar com pessoas de diferentes níveis. Todos nós estamos mais ou menos dentro do mesmo padrão vibratório, mas tem uns que estão um pouquinho melhor, tem uns que estão um pouquinho pior, né? Mais adiantados, outros menos adiantados, enfim. Então, esses diferentes estágios evolutivos nos ajudam a crescer, né? É um aprendizado para cada um de nós. Mas seja com quem for que a gente vai lidar, a gente tem que saber respeitar. É um aprendizado. Olha, é respeito, é paciência, é tolerância, humildade. Isso tem que estar sempre na vida da gente, né? Quando vier alguma situação difícil, alguém que venha falar alguma coisa que nos machuca, vamos saber entender, vamos saber perdoar, né? Bom, então, nessa nossa caminhada como espíritos em processo de aprendizado e evolução, a gente precisa ter isso tudo. E responsabilidade e dedicação para cumprir sempre melhor aquilo que nos compete, né? Devemos deixar a cada um sua própria tarefa. Vamos confiar, né, que todos nós somos responsáveis e cumpridores dos nossos deveres. Mas, se tiver aqueles que não estão cumprindo, né, a cada um vai ter a sua responsabilidade, os seus atos, né? A nós não nos compete julgar. Com certeza que não. A gente tem que entender, compreender, né? Se pudermos, do nosso jeito, né? Dentro dos nossos limites, orientar, ajudar, a gente faz isso, mas sempre sem julgamentos, né? Então, a gente vê a importância do nosso comprometimento com as tarefas que nos foram delegadas, não importando o grau de dificuldade, né? Pode ser de complexidade, ou pode ser até tarefas bem simples. Mas todas elas são importantes e todas têm que ser cumpridas com responsabilidade e determinação, né? A gente tem visto, né, na internet, é um dos exemplos, né? No aeroporto, o pessoal que trabalha com as malas, eles jogam. Aí a gente tem a impressão que eles estão trabalhando com raiva, né? Você está fazendo um trabalho simples, sim, mas você está com aquele trabalho, aquele seu ganha-pão. Então, vamos respeitar, vamos fazer o melhor, dar o melhor de si, né? Então, todo esse entendimento, né? Precisamos, então, não perder mais tempo. Vamos acordar para a vida.
esse despertamento vai ajudar a gente a refletir. Principalmente nós espíritas que temos esse entendimento, né? Estamos sendo alertados pelos amigos espirituais que o momento é agora. A gente não pode mais protelar, né? Outras religiões passam nos seus ensinamentos, com certeza, mas a doutrina espírita explica a gravidade do momento, que é o de mudança do nosso planeta, do nosso estágio evolutivo. Jesus nos alertou, como eu disse ainda há pouco, né? Através de seus ensinamentos, e tem mais um, né? Trabalhadores da última hora. Veja bem o nome da última hora, né? E Constantino nos alerta: os espíritas, sois os trabalhadores da última hora. Isso quer dizer o quê? Que se a gente não aproveitar agora, quando que vai ser? Né? Será que a gente vai ter mais alguma oportunidade antes da grande mudança? Lembrando que a oportunidade da reencarnação vai ser dada para todos, né? E a fila, né, para reencarnar, ela está muito grande, ela é gigantesca. Então, enquanto a gente estiver aqui reencarnado, essa é a nossa oportunidade de sempre fazer o melhor, né? Não vamos esquecer que Constantino nos chamou a atenção de que fomos chamados em muitas reencarnações e nos recusamos a ser trabalhadores da vinha do Pai. E não adianta dizer Senhor, Senhor, como muitos dizem, né? Mas fazemos o que Jesus pediu para que a gente fizesse? O que ele fizesse? Nós fazemos o que ele pediu para que a gente fizesse, aquilo que ele nos ensinou, a gente faz realmente, né? Então, não adianta levantar as mãos, né, aos céus, em louvores e clamando, se a gente não seguir os ensinamentos de Jesus, se a gente não colocar em prática aquilo que ele ensina, né? Se a gente não construir a nossa casa edificada sobre a rocha. Qual é a base que nos sustenta? É o Evangelho de Jesus, né? Aí a gente pergunta, a nossa fé é com obras ou sem obras? Com obras, obras no bem, né? Então, qual é a obra no bem? É a caridade que a gente pode fazer ao nosso próximo. É através de nossas mãos que Deus trabalha aqui na Terra. Nós somos os seus trabalhadores, trabalhadores da sua vinha. E como nos diz Emmanuel, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução de boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, a gente vê que os ensinamentos, né, de Jesus que estão contidos no Evangelho é sempre voltado para o outro, a nossa relação em relação ao outro. Tá? São diversas mensagens. E temos uma em Mateus que é muito clara, que diz o seguinte: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era hóspede, me recolheste, estava nu e me cobriste, estava enfermo e me visitaste. Estava no cárcere e vieste me ver. Na verdade, vos digo que quantas vezes fizeste isto a um desses irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizeste. Então, essa mensagem está muito clara. Obras no bem. E quem vai ser o mais beneficiado? Somos nós. Está claro o convite de Jesus. Vinde possuir o reino que está preparado para vós desde o início do tempo, que já está preparado desde que a gente foi criado simples e ignorante, né? A gente tem que entender que a gente estará pronto a receber quando, né, a gente for caridoso, porque ele diz, vem possuir, por quê? Porque você ajudou, porque você deu água para quem estava com sede, você deu de comer quem estava com fome. Então, é a caridade que a gente pratica, né? Então, não estamos sozinhos, podemos contar com os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando no nosso progresso através de suas inspirações. Respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, né? Eles nos deixam livres para nossas escolhas, mas vão nos orientando, nos mostrando o melhor caminho, né? O bom professor, né, o mestre, ele não impõe, ele orienta, né?
É assim que os espíritos amigos fazem conosco. Então, conhecendo a nossa necessidade, e nós que estamos aprendendo, vamos interagindo para aprendermos melhor e ensinar também. Precisamos repassar aquilo que a gente aprende. Então, nesse planeta, ainda de provas e expiações e mudança, que possamos ser aprendizes, querendo aprender e que desejamos também ajudar aqueles que nos cercam, né? E vamos nos reerguer, porque acordada a gente está há muito tempo, mas muitos de nós ainda ociosos. Então, é assim que devemos fazer também, na oportunidade de ajudar o nosso próximo. Quem sabe mais, ajuda, esclarece, orienta, mostra as ferramentas sem exigências. E quais são as ferramentas? O Evangelho de Jesus. E nós, espíritas, temos também a doutrina espírita que segue os ensinamentos de Jesus, explicando, esclarecendo. Olha só como que é importante. Doar com Jesus em favor dos nossos semelhantes é associar as várias qualidades do espírito que, em conjunto, formam a caridade. Porque a caridade não está sozinha. Por isso, na ação de dar ou doar-se, né, elevamos nosso estado da alma e vamos nos irmanar a espíritos superiores. Quer dizer, que quando fazemos a caridade de coração, estamos envolvendo outros sentimentos elevados e nobres. Como eu disse, a caridade não está sozinha. Ela envolve gentileza. Vamos dar com atenção, com carinho. Não vamos humilhar ninguém. Vamos doar também com humildade. Vamos disfarçar esses gestos de dar. Nós não somos melhores que ninguém, né? A caridade também envolve discrição, sem alarde, sem ostentação, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Vamos ajudar com alegria, com prazer, vamos irradiar otimismo, fraternidade, sem discriminação. Nós somos todos irmãos, vamos lembrar sempre disso, né? E ajudando também aqueles que partilham a marcha conosco, porque estamos juntos com um propósito, a gente sabe que o acaso não existe, né? Em nosso lar, nós podemos exercitar as nossas virtudes diariamente, né? É o que? A paciência, o perdão, a indulgência, o amor, o esquecimento das ofensas, das mágoas. Exercitar essas virtudes em casa é uma grande caridade, com certeza, né? E a caridade também tem que ser pessoal, né? A reforma íntima é a maior caridade que a gente faz com a gente mesmo. É o nosso despertar, é uma tomada de consciência. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte questão. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? A resposta é a seguinte. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E na mesma resposta, Agostinho afirma o seguinte. O conhecimento de si próprio, né, é, portanto, a chave do progresso individual. Por que eles afirmam isso? Porque, com certeza, não conhecemos todas as nossas imperfeições. Como é que eu vou trabalhar uma determinada imperfeição que eu tenho, se nem eu mesmo conheço, nem mesmo eu sei? Às vezes é preciso que venha uma situação, que a gente passe por uma situação difícil, que a gente vai reagir, né, de uma forma negativa. Aí a gente para pensar, puxa, fui capaz de fazer isso? É um meio de a gente se conhecer também, né? Então, vamos trabalhar, vamos tentar nos conhecer, para a gente trabalhar esse nosso lado oculto. Kardec nos disse o seguinte, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Olha só como que a gente tem que realmente se conhecer e trabalhar nessa nossa modificação. Trabalhar esse nosso despertar, né? Olha só como essa questão é muito antiga. Olha só. Perguntaram a Buda, o senhor é Deus? E ele respondeu, não. Então é um anjo, afirmaram. Ele voltou a esclarecer, também não. Então por que é tão nobre, tão puro e fulgurante? Indagaram a ele. Calmamente ele disse, porque estou desperto. Outro ensinamento de Joana de Ângeles. Quando se está desperto, as conquistas e encontros são internos, resplandecentes e calmos.
poderosos como raios, suaves como a brisa do amanhecer. Portadores de vida, conduzem o indivíduo na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem e não se interessam pela decisão de entender-se ou compreender a finalidade da existência. Olha só, quando se está desperto, as conquistas e encontros são internos, resplandecentes, calmos, poderosos como um raio, né? E suaves como a brisa. Isso é lindo. Então, vamos despertar, né? Então, quando a gente desperta, a gente entende também, né, a nossa responsabilidade de ajudar o nosso próximo a despertar também. Eu desejo participar desse mundo de regeneração. Todos nós desejamos. Eu desejo isso. Mas desejo também que todos meus parentes e amigos também participem, né? Então, vou ajudar quem está à minha volta. Se eu tiver essa condição, né, vou me esforçar para isso, vamos ajudar quem está ao nosso redor a despertar também. Então, vamos fazer como eles, os bons espíritos, fazem com a gente. Eles nos ajudam, vamos ajudar também. Esse é o ensinamento. Eu recebo e eu dou. É trabalho em equipe. Vamos lembrar como é que a doutrina espírita foi elaborada. Não foi um grande trabalho em equipe, né? Quantos médios arregaçaram as mangas? Quantos espíritos também arregaçaram as mangas? Trabalham em conjunto, matéria e espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, que é maravilhoso, né? Temos no seu terceiro parágrafo estas palavras. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olha só que lindo. Vamos refletir nessas palavras. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Então, você vê, instrumento musical, coral, né? Cântico dos anjos. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira. Isso quer dizer, vem participar, né? Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Olha que convite lindo que foi feito a todos nós, né? Vem participar, né? Vem participar desse trabalho de construção do novo mundo, né? Vamos trabalhar juntos. Então, a gente vê que Jesus não conta nesse mundo só com a ajuda dos espíritos superiores, né? Para dar conta de sua grande obra, né? Do progresso dos habitantes. Ele vai empregar aqueles que estiverem prontos para o trabalho, os que estiverem com boa vontade, se esforçando. Em outras palavras, nós mesmos, né? Ele vai empregar aqueles que estiverem realmente interessados em colaborar para o progresso do todo, né? Não só o pessoal, aqueles que estão preocupados também com o coletivo, sem imposições de ideias, tão somente com boa vontade, se esforçando, trabalhando em equipe, como foi falado agora, aceitando a ajuda dos que estão em sua volta, e muitas vezes, pessoas até que pensam diferente, mas qual é o objetivo? De fazer o bem, né? É o que leva ao nosso progresso. Trago novamente uma mensagem de Joana de Ângeles. Olha os exemplos que ela dá para nós. Maria de Magdala despertou da loucura em que se encarcerava ao encontrar Jesus e transformou-se totalmente. Paulo de Tarso despertou após o chamado de Jesus e nunca mais foi o mesmo. Francisco de Assis aceitou o convite do mestre e renasceu, abandonando o homem velho e tornando-se cantor da natureza. Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, René Descartes, Pasteur, Albert Schweitzer e muitos outros nos vários campos do pensamento, da ciência, da arte, da religião e do amor, após despertarem para a realidade, alteraram a própria rota e ergueram a humanidade para um patamar de maior beleza e de mais alta felicidade. Ajudaram a humanidade, né? Então, esse exemplo que ela deu, e tantos outros, tantos anônimos, né? Que deram de si
e ajudaram o coletivo, né? Mas esses exemplos aqui que ela deu, né, para a gente realmente refletir, nós podemos também, né? Dentro do nosso limite, do que a gente puder fazer, com certeza a gente pode, né? Quantos exemplos, né? Então, esse despertar, esse ajudar, ele sempre existiu. É uma necessidade do espírito, né? Veja como tudo se encadeia, né, no universo de forma bem equilibrada, né? De forma harmônica, né? O nosso planeta passou por um período, segundo Emmanuel, que está lá no livro A Caminho da Luz, por um processo que ajudou muito no seu progresso. Foi quando recebeu imigrantes de capela, espíritos que não estavam em condição de acompanhar o novo estágio evolutivo de lá, do orbe de Capela, né? Um planeta, né, que faz parte da constelação lá de Capela, né? Esses espíritos, né, eles foram exilados desse planeta. Eles não estavam em condições de acompanhar, né? O planeta estava evoluindo e eles, pela vibração negativa, eles ainda estavam bem atrasados moralmente, eles foram convidados a se retirar. Eles não poderiam acompanhar esse progresso para não atrapalhar a evolução deles, né? Foi quando recebeu, então, a Terra. Recebeu imigrantes desse planeta, desse orbe de Capela, né? Eles não podiam continuar lá, então eles vieram para cá, né? Estavam vibrando, né, do mesmo jeitinho, né, daqui, né? Eles e aqui na Terra. A Terra estava bem mais atrasada, né? Então, com a vinda desses espíritos, os habitantes da Terra, eles se beneficiaram com a encarnação deles aqui. Espíritos moralmente atrasados, né? Mas inteligentes, né? Eles eram dotados de inteligência, de iniciativa, capacidade de organização. Eles ajudaram muito no progresso do nosso planeta. Quer dizer, moralmente atrasados, mas intelectualmente não, né? Eles tinham uma bagagem boa intelectual, assim como muitos espíritos que serão convidados a se retirarem porque não vão acompanhar a nossa mudança, né? E eles estão atrasados moralmente, mas a capacidade deles intelectual continua com eles. É uma bagagem que todos nós possuímos. Quantas coisas a gente já aprendeu aqui na Terra, né? Então, essa bagagem acompanha cada um de nós, né? Bom, com eles, a humanidade aprendeu o quê? A cultivar a terra, se concentrou em cidades, inventou utensílios de metal, domesticou os animais, muita coisa que os habitantes da terra não tinham conhecimento e eles ajudaram nessa modificação, nesse crescimento, né? Para eles foi muito, muito útil. Então, vamos pensar aqui no momento atual. Nós estamos passando, né? Nós vamos ser ajudados novamente, tá? Nós temos conhecimento que muitos espíritos vão reencarnar, espíritos de melhores condições, né, mais esclarecidos, vão encarnar aqui para nos ajudar. No livro da Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo da Regeneração, ele explica direitinho quantos espíritos vão reencarnar aqui com esse objetivo de nos ajudar, né? Porque, muito embora muitos vão ser exilados, muitos vão sair do planeta, nós precisamos também da ajuda de espíritos mais esclarecidos, que tenham uma bagagem espiritual melhor até que a nossa, porque eles vão vir revestidos de quê? De bondade, né? As virtudes neles serão mais fortes, né? Do perdão, da paciência, tudo isso que a gente tem que trabalhar em nós. Então, eles vêm aqui para nos ajudar, né? Então, assim como espíritos que não têm condições de acompanhar a mudança, como eu falei, eles vão embora, né? Mas eles serão também ajudados, porque a partir do momento que eles vão para o planeta mais primitivo, né? Eles vão ali aplicar o seu conhecimento. E será também uma oportunidade que eles terão de despertar. Nada se perde, né? E o Pai é amoroso, né? E ele se preocupou com todos nós.
Então, eles lá terão a oportunidade também de despertarem, de fazer o melhor para eles, né? Eles vão refletir, vão trabalhar, vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam aqui, né? Vão servir de exemplo para aqueles que lá se encontram, né? São somente moralmente atrasados, né? Mas vão levar o conhecimento adquirido. A gente, na verdade, não perde nada. Então, foi como aconteceu com os exilados de Capela, que vieram para o Egito, né? O período que lá eles ficaram, houve um progresso muito grande, inclusive no aspecto religioso. Houve grandes obras, né? Isso porque nós possuímos essa bagagem. Ela nos acompanha sempre, né? Tudo fica conosco, né? E essa conquista não se perde jamais. Então, eles conseguiram, no período que aqui ficaram, através de suas obras, de sua modificação interior, um progresso tal que lhes possibilitou o retorno ao seu orbe de origem. Então, esses espíritos que forem exilados para outros planetas, eles podem retornar assim. Eles vão fazer a parte deles. Se eles despertarem, fizerem o bem, eles podem retornar. Essa é a misericórdia do Pai em nossas vidas, né? Então, o momento é o quê? De refletir, né? Vamos aproveitar nosso tempo. O tempo é um tesouro de valor inestimável, né? Ele é dado para todos nós, né? Concedido por Deus, né? Nós temos todo um tempo do mundo, né? Os espíritos dizem que Deus já nos vê como angelicais. Nós vamos chegar a ser angelical. Temos um tempo enorme para isso. A partir do momento que a gente foi criado simples e ignorante, somos imortais. Mas temos a eternidade para a gente melhorar. E Deus tem paciência, Ele nos ama, sabe que a gente vai chegar lá. Agora, quem tem que ter pressa somos nós mesmos, né? Então, minutos, dias, séculos, eles têm a mesma duração para todo mundo, né? A diferença é como nós utilizamos esse tempo, né? Como é que a gente se vale desse tempo? Isso tudo vai fazer a diferença. É o resultado desse nosso uso, né? A gente sabe que tem gente que passa o dia dormindo. Está aprendendo o quê? Está fazendo o quê? De bem para ele mesmo ou então para o seu próximo? Está perdendo a oportunidade da reencarnação com a ociosidade, né? Usamos nosso tempo ou apenas desperdiçamos o tempo? Matamos o tempo ou a gente se vale, né, de meros passatempos? É um trocadilho aí, né? A gente vai investir, né, nesse tempo? Vamos aproveitar cada minuto? Onde estivermos, poderemos com certeza adquirir valiosos patrimônios de experiência e de conhecimento, de virtude e sabedoria. Vamos aproveitar nosso tempo. Quanta gente perde tempo, aí vamos falar assim, perde tempo vendo televisão, alguns programas que não acrescentam nada na vida da gente. É uma perda de tempo, acho que esse é um desfavor para o nosso progresso espiritual. Então, vamos saber selecionar as coisas boas para nós, para o nosso crescimento. Bons livros, né? Bons filmes, boas músicas. Difícil hoje em dia, né? Boa música, né? Mas tem. Então, não tem. Hoje em dia, vamos ouvir então as mais antigas, que tem muita coisa boa. Vamos selecionar. Porque a partir do momento que a gente vê uma coisa degradante, a gente se envolve ali naquela energia. Então, vamos escolher coisas boas para nós, para o nosso crescimento. Tem muita coisa boa, tem livro muito bom, né? A doutrina espírita nos oferece, né, uma literatura rica. Quanta coisa a gente pode aprender ali, né? Então, não podemos permitir que os minutos se escolham improdutivamente. A gente pode realmente trabalhar o tempo inteiro. A gente tem uma hora de descanso, é claro, mas as horas que a gente puder, que seja produtivo. A gente tem que ser produtivo, né?
Vamos aproveitar nossas horas. A gente não pode perder mais tempo, né? A gente não pode comprometer o nosso futuro, né? Deus nos oferece a bênção do tempo para as experiências humanas. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai prestar contas ao Pai, né? Como a gente utilizou o nosso tempo. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte mensagem para a gente refletir, ó. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Está se aproximando o tempo. Isso já Kardec lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha só a mensagem, né? Vamos trabalhar juntos, mas vamos trabalhar, porque a hora está se aproximando para nós, né? Mesmo que a gente não sabe, né, se a gente vai desencarnar hoje mesmo. A gente pode desencarnar a qualquer momento. Então, enquanto a gente estiver aqui, vamos fazer o melhor. Então, a gente vê que muitas mensagens são realmente verdadeiros alertas para nós. Acorda, desperta, está na hora, né? Não vamos continuar dormindo. A parábola lá das 10 virgens, né? Teve um momento que Jesus diz assim: o noivo tardou e as virgens toscanejaram e dormiram, né? Aí vem um alarme, né? Quando deu meia-noite. Olha só, mudança de ciclo, né? Fim de um dia, começo de outro, né? Fim do ciclo. Vem o alarme. Eis que o noivo chega. Acorda, está na hora, né? Está na hora do despertar, né? Vamos lembrar mais uma vez Paulo. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Jesus disse: venci o mundo e não no mundo. Não que a gente não possa vencer no mundo. Com certeza, nós estamos aqui para isso, para melhorar, trabalhar também, trabalhar para a nossa melhora, para a nossa comodidade, priorizando as coisas espirituais, com certeza, né? Mas Jesus disse: venci o mundo. Então, de alguma forma, né? É claro que não estamos proibidos de viver confortavelmente, mas vamos priorizar as coisas espirituais, né? Vamos tentar melhorar sim, sem prejudicar ninguém, né? Lembrando que tudo que excede, né, que ultrapassa as raias do equilíbrio, isso pode nos comprometer, né? Aí envolve sofrimento, decepções, então vamos ter cuidado, né? Como Jesus é nosso mestre, nosso guia, a gente precisa o quê? Seguir os seus passos, né? Então, como ele, vivamos nesse mundo procurando espiritualizar cada ação nossa, cada ato, cada comportamento. Mas é difícil, mas é possível, senão ele não deixava os seus ensinamentos para nós. É claro que é possível. E o momento é esse. Esse momento que a gente está vivenciando é esse. Então, vamos procurar refletir. Vamos fazer como Santo Agostinho nos ensinou, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a cada final do dia, né? O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom hoje? Eu fiz um monte de coisa boa. Então, vamos repetir. Isso é um exercício diário para nós. Peraí, eu errei naquilo, não devia ter feito aquilo. Né? Vamos refletir, não vamos fazer mais. Né? Então, uma reflexão diária para o nosso próprio bem.
Ah, mas eu errei. Sem sentimento de culpa, né? Vamos melhorar. Eu errei, sou ainda passível de erro, mas não é por isso que eu vou ficar errando, claro que não, né? Vamos tentar sempre fazer o melhor. Vamos refletir, poxa, se eu fiz aquilo, né? Eu vou me esforçar para não fazer mais, né? Então vamos tentar espiritualizar cada ação nossa. Então, a gente vê que a mensagem de Paulo de Tarso é realmente valiosa para os nossos dias. Ela tem que ser meditada, refletida, estudada, analisada, né? Para que a gente tenha certeza que a gente está realmente vivenciando dignamente, vivendo dignamente, né? Vamos pensar no hoje, sabendo que o que a gente fizer hoje, a gente está plantando para o futuro. A gente sabe que a gente planta, a gente colhe. Então, o que a gente faz hoje, vamos refletir nisso, né? Eu quero ser feliz, então vou plantar coisas boas, que eu sei que eu vou colher lá para frente coisas boas, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser convidados a deixar o mundo, vamos desencarnar, vamos partir para a pátria espiritual. E a gente vai seguir com os valores que a gente conquistou aqui. É aqui, é nesse período que a gente se encontra reencarnado, é que a gente tem a oportunidade de melhorar. Então, quando a gente desencarnar, naquele momento que a gente desencarnar, a gente vai para a pátria espiritual do jeito que a gente desencarnou, com as nossas conquistas ou derrotas. Então, vamos tentar fazer sempre o melhor, né? Se as nossas atitudes forem boas, né? Quando a gente estiver lá na pátria espiritual, isso vai preencher nosso coração, né? Agora, se for ruim, olha a nossa responsabilidade. A gente vai... Porque não tem juiz lá, não. Nós é que temos a nossa consciência que vai apontar, olha aí, a sua irresponsabilidade, você não assumiu o compromisso. Então, vamos fazer o melhor, né? Queremos viver, né, num mundo melhor, né? A gente não está esperando a regeneração. A gente não quer viver num mundo mais ético, numa sociedade mais justa, né? Então, a gente precisa primeiro buscar isso em nós. A ética, a justiça, né? Aguardamos que o planeta se transforme num mundo de regeneração? Sim, mas devemos ter a consciência de que ele vai se regenerar na medida em que nós nos mobilizemos em direção à nossa própria regeneração. Senão, não tem como, né? Então, esse trabalho, né, de mudança realmente tem que começar dentro de nós e profundamente, né? E como os espíritos amigos dizem, né, o tempo urge. Tá? Então, muita paz, muita luz para todos, que Deus nos abençoe, né? Que possamos, dentro de tudo que a gente vive, sabe, tem esse conhecimento, que a gente realmente possa aplicar. E a gente tem que sempre agradecer a Deus por tudo, né? A oportunidade do aprendizado, a oportunidade até de nós estarmos aqui, né, Flávio, né? Para a gente sempre aprender um pouquinho, né? E colocar em prática. Vamos ter isso na nossa cabeça, porque é só assim que, né, é o exercício diário que faz com que a gente realmente aprenda, né? Muita paz para todos. Nossa gratidão por tuas considerações, Iná. E é perfeito, né? A atribuição e responsabilidade é nossa, mas o jugo de Jesus é leve. Não vamos fazer aquilo que não está no nosso alcance. E daí, vendo as tuas colocações, trazendo as citações dos espíritos amigos, todos nos convocam a mudança, né, de comportamento, de entendimento. E à medida que consigamos, é ponto nosso, é bem como tu disse, né? Quando desencarnarmos, não vai ter inferno nem sofrimento. É a nossa realidade
construída é a bagagem, né? Nós vamos abrir a nossa malinha e vamos encontrar tudo aquilo que nós amealhamos, né? No esforço de mudança. Então, assim, e esse espaço, né? Que nem tu sublinhou, eu acho muito importante a gente trazer esses ensinamentos mais suscetíveis à compreensão das pessoas, de uma forma de que a gente contextualize a nossa doutrina e que ela se torne útil a todos, não só aqueles que vão ao centro espírita, aos que não têm religião, aos que têm outras preferências, eles vão se tornar melhores à medida que compreenderem o alinhamento que eles devem fazer da sua individualidade consigo mesmo, ou seja, né, a mudança interior, a observação, a observância, né? Então, é sempre uma alegria, né? Esse espaço... Independente de religião, né? Toda religião é boa, né? E é aquela que ensina essa modificação e que a pessoa esteja feliz nela, né? Mas se modificando. Ensina esse, se modificar para melhor, né? Fazer sempre o melhor, dar o melhor de si. Perfeito. E nós não falamos de religião, né? Nós falamos de almas, de seres humanos que podem aperfeiçoar-se ao longo da sua trajetória. Então, mais uma vez, te agradecemos, rogamos as bênçãos do Senhor para nós, que trabalhamos, que cooperamos nesse canal. E agora nós vamos fechar. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Depende do horário que as pessoas vão acessar. Vão acessar, né? Então, vamos fechar o canal. Tá certo.